Livro dos Espíritos, capítulo 8, Emancipação da Alma. O sono e os sonhos. Visitas espíritas entre pessoas vivas. Transmissão oculta do pensamento. Letargia. Catalepsia. Mortes aparentes. Sonambulismo, êxtase, segunda vista, resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da segunda vista. O sono e os sonhos. Questão 400. O espírito encarnado permanece voluntariamente sob seu envoltório corporal? É como se perguntasse se o prisioneiro se alegra com a prisão. O espírito encarnado aspira sem cessar a sua libertação, e quanto mais o envoltório é grosseiro, mais deseja estar dele desembaraçado. Questão 401. Durante o sono, a alma reposa como o corpo? Não, o espírito jamais está inato. Durante o sono, os laços que o unem ao corpo estão relaxados e o corpo, não tendo mais necessidade dele, percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Questão 402. Como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Crede bem que, quando o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades do que sua vigília. Tem a lembrança do passado e, algumas vezes, previsão do futuro, adquire maior poder e pode entrar em comunicação com os outros espíritos, seja neste mundo, seja em um outro. Com frequência, dizes, tive um sonho bizarro, um sonho horrível, mas que não tem nada de verossímil. Enganas-te. É, frequentemente, uma lembrança dos lugares e das coisas que viste, ou que verás em uma outra existência ou em um outro momento. Estando o corpo entorpecido, o espírito se esforça por quebrar seus grilhões, procurando no passado ou no futuro. Pobres homens, que pouco conheceis os fenômenos mais simples da vida. Vós acreditais muito sábio, e as coisas mais vulgares vos embaraçam. Ficais inibidos a esta pergunta de todas as crianças: que fazemos quando dormimos? O que é o sonho? O sono liberta em parte a alma do corpo. Quando se dorme, se está momentaneamente no estado em que o homem se encontra de maneira fixa depois da morte. Os espíritos se desligam logo da matéria em sua morte. Tiveram sonhos inteligentes. Estes, quando dormem, reúnem-se à sociedade de outros seres superiores a eles. Viajam, conversam e se instruem com eles. Trabalham mesmo em obras que encontram prontas quando morrem. Isto deve vos ensinar, uma vez mais, a não temer a morte, pois que morreis todos os dias, segundo a palavra de um santo. Isso para o espírito elevados. Todavia, para a massa dos homens que, na morte, deve ficar longas horas nessas perturbações, nessa incerteza da qual vos falaram, esses vão, seja nos mundos inferiores à terra, onde velhas afeições os chamam, seja procura os prazeres que podem ser ainda mais inferiores que aqueles que têm aí. Vão aurir doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis,
mais nocivas que os que professam em vosso meio. E o que gera simpatia sobre a terra não é outra coisa que o fato de se sentirem, ao despertar, próximo pelo coração daqueles com quem vieram de passar 8 a 9 horas de felicidade ou de prazer. O que explica também essas antipatias invencíveis é que se sabe, no fundo do coração, que essas pessoas de lá têm uma outra consciência, que não é a nossa, porque se o conhece sem as ter visto jamais com os olhos. Explica ainda indiferença, visto que não se deseja fazer novos amigos quando a gente sabe que existem outras pessoas que nos amam e nos querem. Em outra palavra, o sono influi mais do que pensais sobre vossa vida. Pelo efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relacionamento com o mundo dos espíritos. E é isso que faz com que os espíritos superiores consintam, sem demasiada repulsa, em encarnarem entre vós. Quis Deus que, durante o seu contato com o vício, eles possam ir se renovar nas fontes do bem, para não falirem. Eles que vêm instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu até seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação. A libertação final os deve devolver ao seu verdadeiro meio. O sonho é a lembrança do que o vosso espírito viu durante o sono. Notai, porém, que não sonhais sempre, porque não recordais sempre dos seus vistos, ou de tudo o que vistes. Vossa alma não está em pleno desdobramento, não é, muitas vezes, senão a lembrança da perturbação que acompanha vossa partida ou vossa reentrada, a qual se junta a do que fizestes ou do que vos preocupou no estado de vigília. Sem isso, como explicareis esses sonhos absurdos que têm os sábios, assim como os mais simples? Os maus espíritos também se servem dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes. De resto, vereis dentro em pouco se desenrolar outra espécie de sonho. Ela é tão velha quanto a que conheceis, mas vós a ignorais. O sonho de Joana, o sonho de Jacobe, o sonho dos profetas judeus e de alguns adivinhos indianos. Esse sonho é a lembrança da alma, inteiramente desligada do corpo. A lembrança dessa segunda vida, da qual vos falareis num momento. Procurai distinguir bem essas duas espécies de sonhos naqueles dos quais vos lembrais. Sem isso, caireis em contradições e nos erros que serão funestos à vossa fé. Questão 403. Por que não nos lembramos sempre dos sonhos? No que tu chamas de sonho, apenas há um repouso do corpo, porque o espírito está sempre em movimento. Aí ele recobra um pouco de sua liberdade e se corresponde com aqueles que lhe são caros, seja neste mundo, seja em outros. Mas, como o corpo é uma matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque o espírito não as percebeu pelos órgãos do corpo. Questão 404. Que pensar da significação atribuída aos sonhos? Os sonhos não são verdadeiros como os entendem certos adivinhos, porque é absurdo se crê que sonhar com tal coisa anuncia tal coisa. Eles são verdadeiros no sentido de que apresentam imagens reais para o espírito, mas que, frequentemente, não têm relação com o que se passa na vida corporal. Frequentemente também, como já
o dissemos, é uma lembrança, o que pode ser, enfim, algumas vezes um pressentimento do futuro, se Deus o permite, ou a visão do que se passa neste momento, em outro lugar, para onde a alma se transporta. Não tendes numerosos exemplos de pessoas que aparecem em sonhos e vêm advertir seus parentes ou seus amigos do que lhes acontece? Que são essas aparições, senão a alma ou o espírito dessas pessoas que vêm se comunicar com o vosso? Quando adquiris a certeza de que aquilo que vistes realmente ocorreu, não é uma prova de que a imaginação não tomou parte em nada. Sobretudo, se essa coisa não esteve de modo algum em nosso pensamento durante a vigília,